com a mesma garra. O nosso beijo já perdeu a graça, não tem mais calor. A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa. Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união. Mexer na brasa, açoitando fogo pra aquecer de novo a nossa paixão. A gente tá perdendo muito tempo assim na base do sol. Se você for, eu te convido pra tentar de novo em nome desse amor. Pra que se separando um do outro vai ser igual a sofrer. Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você. Se ainda temos tanto pra viver, dividindo o coração da gente é que vai perder. Muito boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite todo o ABCD geral, um abraço geral para toda nação. Opa, esse microfone aqui, agora sim, né? Um abraço geral para toda nação e para todos os torcedores em geral, sem distinção, tá certo? São 8 horas mais um minutinhos, boa noite para você. Esta é a sua, é a nossa Rádio Estação Brasil, em www.radioestaçãobrasil.top. E a partir de agora, às 8 horas, mais um minuto e meio, vamos começando mais uma vez esse bate-papo gostoso e descontraído e sem frescura, né? Esse bate-papo legal, esse bate-papo esportivo que temos aqui na Rádio Estação Brasil, de segunda a sexta, sempre das 8 às 9 da noite, né? Beleza? É o bate-papo popular sem frescura, né? Meu amigo Emanuel, aquele abraço. O Ener de Leon tá por aqui também. O Jorge Arroyo, o Varley, como é que é o negócio aqui, rapaz? Meu Deus do céu, me dá um óculos aí de presente. O Varley, né? Varley e o 5 de julho. Um abraço aí pra galera também do 5 de julho, né? 5 de julho, o Varley, essa galera aí do 5 de julho, né? Tá por aqui com a gente também hoje. Eu acho que é a primeira vez, né? Que eles vêm aqui na nossa live. Não sei se já tiveram aqui outras vezes, mas de qualquer maneira, um abraço aí para todos aí do 5 de julho, tá certo? Um abraço a todos vocês que a partir de agora estão ao vivo aqui na nossa live, pela nossa página no Face, também nos ouvindo através da nossa web rádio, a Rádio Estação Brasil, tá bom? Um abração para todos vocês. E antes de começarmos, né, a nossa programação, é lógico, né? Vamos abrir a nossa janela publicitária, olha, mas é rapidinho, é um pé lá e outro cá, volto já já. Pedro Santos Locuções, produzimos e gravamos vinhetas comercial para rádio, TV e carro de propaganda. Fazemos locuções em lojas, transmissões de jogos, shows e eventos em geral ao vivo, divulgações em rádios e carro de som. Tudo o que você precisa para que sua empresa, comércio, produto ou marca de qualidade chegue ao seu cliente está aqui. Pedro Santos Locuções. Nossa satisfação é o seu sucesso. Ligue agora e marque uma visita com um de nossos representantes. Telefones 954-39-2511 ou
94776-0957. Rádio Nextel 107*19866. Pedro Santos Locuções, para você sair na frente da sua concorrência. Bora. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pensando em fazer uma faculdade? Venha para a Unisa. Estude em Diadema ou São Bernardo. Graduação à distância 100% online ou com aulas semipresenciais. Mensalidades com preços especiais. Inscrições abertas pelo site www.unisa.br. Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Serviço Social, Administração Pública e Hospitalar. E mais de 20 cursos reconhecidos pelo MEC. Informações, ligue 4056-6590 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 95043-6014. Quando falamos de futuro, uma boa formação é o ponto de partida. Venha para a Unisa, o seu futuro começa aqui. Muito bem, faculdade à distância Unisa é moral, hein? Pensou no futuro? Vá para Unisa, faça faculdade na Unisa, que aí sim o seu futuro e o dos seus filhos estão garantidos, tá certo? Unisa, o futuro do Brasil. E quero também falar para você do nosso apoiador cultural também, o Depósito de Materiais para Construção Floripa Center. Quando eu falo Floripa Center, eu falo de materiais para construção, desde o alicerce até o acabamento, tá certo? Na região não tem para ninguém. Floripa Center é o mais barato com certeza, na região aqui do ABCD de Diadema, viu? Fica ali na José Bonifácio, no centrinho do Serraria, no centro do bairro do Serraria. Você que está precisando de materiais para construção, né? Com qualidade e um precinho que cabe no seu bolso, viu? Vai lá, faz um orçamento, pega a sua lista de material, tá certo? Aquela que o pedreiro passou para você, tá bom? Leve lá no Floripa, que você vai fazer um orçamento e você vai sentir a diferença no seu bolso, com certeza. Floripa Center, depósito de materiais para construção. Um abraço aí ao meu amigo Max, lá do Floripa Center, e obrigado aí pelo apoio ao programa Momento Esportivo. Bom, minha gente, vamos começando aí, né? Deixa eu ver quem chegou por aqui. Rodney Rodrigues, o RR Produções, tá aí dando uma espiadinha na nossa programação. Valeu, Rodney Rodrigues. Um abraço para você, grande locutor, né? Grande amigo aí que a gente tem o prazer de conhecer também, e de se fazer parte do hall de amigos deste grande locutor. Rodney Rodrigues, aquele abraço para você. Vamos seguindo com o programa Momento Esportivo, trazendo para você as principais notícias do futebol. E por falar em futebol, tivemos a transmissão ontem, direto do estádio do Canidé, né, o estádio da Portuguesa de Desportos, onde tivemos mais um jogo válido pela Copa Paulista de Futebol 2017, onde o Netuno, o Água Santa aqui de Diadema, venceu, né, a Portuguesa de Desportos. O Água Santa que começou o jogo começou duro. Primeiro tempo foi um primeiro tempo de um time respeitando o outro, né? Os dois times atacando e os dois times defendendo, né? Os times muito postados em campo, e o primeiro tempo estava até controlado. Quando
de repente é o seguinte, no finalzinho, já faltando aproximadamente 10 minutos para o final do primeiro tempo, tivemos uma expulsão do Água Santa. Água Santa que teve um jogador expulso, né? E a partir daí ficou-se aquela desconfiança. Agora o caldo vai entornar com certeza, porque o Água Santa não vai conseguir segurar o ímpeto da Portuguesa de Desportos, né? Porque a Portuguesa, afinal de contas, até então era a líder do grupo 3. Portuguesa de Desportos vem muito forte nesse campeonato, nessa Copa Paulista, porque sabe que o único meio para que eles voltem ao cenário futebolístico a nível nacional é a conquista da Copa Paulista. A Portuguesa de Desportos, que estava na Série D do campeonato, brasileiro, caiu, e se não ganhar a Copa Paulista, vai ficar fora da vitrine do futebol nacional. A nível nacional, a Portuguesa o ano que vem não disputará nada, se não vencer, se não for a primeira colocada, se não for campeã da Copa Paulista. Então, por isso, a Portuguesa, sabendo disso aí, sabendo dessa situação, está jogando tudo nesse campeonato, para que volte pelo menos a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? E o Água Santa conseguiu vencer o jogo ontem com um jogador a menos. No segundo tempo aí, o Romarinho marcou de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. 44 minutos, o Água Santa sofreu um pênalti, o Romarinho bateu e converteu, bateu muito bem, bola para um canto, goleiro para outro, e o Romarinho levou, né, o Água Santa a conquistar esses 3 pontos importantíssimo lá no Canindé, no campo da Portuguesa, né, com uma boa torcida, né? A torcida da Portuguesa foi, incentivou, né? Fizemos uma transmissão, a transmissão pela Rádio Estação Brasil e também pela Rádio MIC FM 87,5 com a equipe Bola de Ouro, nos comentários do Paulo Leite, nas reportagens do Silvio, né? E na narração do garotinho Flávio Luiz, tá certo? E nos comentários, nas reportagens e no plantão esportivo, eu, Pedro Santos, né? E foi um jogo bacana, foi uma transmissão legal. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que nos deram o prestígio, né, e a audiência nesta transmissão de ontem. Foi muito bacana, né? Interagir com todos vocês que participaram através do WhatsApp, através do Face, né? Meu muito obrigado através do telefone, meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Muito forte a audiência ontem lá do Canindé com essa transmissão de Portuguesa de Desportos 0, Água Santa 1. E lembrando que o Água Santa, no próximo sábado às 3 da tarde, vai lá em São Paulo para enfrentar o Nacional, né? O Água Santa vai enfrentar o Nacional no estádio do time, né? Vai visitar, vai sair para fora, jogar fora novamente o Água Santa, mais um jogo fora, e vamos esperar aí o que vai trazer essa partida dificílima que o Água Santa vai ter que enfrentar, né? O Água Santa que está nesse momento em segundo lugar, está na vice-liderança do campeonato e vai lá no estádio Nicolau Alayon, lá em São Paulo, enfrentar a equipe do Nacional, e o Nacional que está ali entre os 4 colocados também, né? Vamos ver aqui a classificação, como é que ficou depois desse jogo de ontem, depois da vitória de ontem do Água Santa diante da equipe da Portuguesa, que estão no grupo 3. E neste grupo nós temos, em primeiro lugar, o São Caetano, que está com 15 pontos. Veja só como está disputadíssimo esse grupo aí. Nós que falávamos, um abraço aí para você, Carlos,
Eugênio acabou de chegar agora na nossa live também. Um abraço a você, Carlos Eugênio. Como eu falava, o grupo 3, no início do campeonato, a gente já falava que ia ser o mais difícil, né? Não só porque tem equipes mais qualificadas, do que porque também tem um time a mais, né? Os outros dois grupos têm só 7 equipes e o grupo 3 tem 8 equipes. Então a dificuldade já começa pela quantidade de equipes, né? E as equipes também são mais qualificadas, ao meu modo de ver, ao modo da maioria de ver, né? Da mídia esportiva, concorda comigo também que os times são mais qualificados. Você vê, em primeiro lugar nós temos o São Caetano com 15 pontos. Em segundo lugar, o Água Santa, o Netuno, com 14 pontos ganhos. Em terceiro lugar nós temos a Portuguesa de Desportos com 13 pontos. Veja só, hein? 15, 14 e 13, né? 1 ponto de diferença de um para o outro, tá certo? Aí depois vem o Nacional completando aí o G4 com 11 pontos ganhos. Lembrando que cada grupo classificam 4 equipes para a próxima fase, tá certo? Então estariam classificados o São Caetano, o Água Santa, a Portuguesa de Desportos e o Nacional, tá certo? Neste momento. Em quinto lugar nós temos o Santos, que deu uma recuperada. O Santos no começo, né? Lembrando aí que o Santos, que está disputando este campeonato, é a equipe do Sub-20, tá certo? A equipe Sub-20 do Santos, que disputa aí a Copa Paulista de Futebol 2017. O Santos, que deu uma boa recuperada, estava mal, né? Não conseguia obter bons resultados e agora já está na 5ª colocação com 8 pontos ganhos, está a 3 pontos do 4º colocado, que é o Nacional. Em sexto lugar nós temos o Taubaté, né, que andou perdendo pontos importantíssimos dentro de casa, inclusive perdendo para o Água Santa, né, dentro de casa por 2-0, né, tá com 6 pontos ganhos o Taubaté. Em sétimo lugar nós temos o Moleque Travesso, o Juventus da Javari, também com a mesma pontuação do Taubaté, 6 pontos ganhos. E em último lugar, numa campanha lamentável, a Portuguesa Santista, que ocupa a última colocação com apenas 8 pontos ganhos em 7 jogos disputados, gente. 8 pontos ganhos em 7 jogos disputados, realmente é muito baixa a pontuação da Portuguesa Santista. Tá aí, né? A classificação desse grupo 3. Para que você acompanhe melhor o campeonato, vamos passar para você a classificação do grupo 1 e do grupo 2. Nós temos em primeiro lugar o 15 de Piracicaba no grupo 1, com 13 pontos ganhos. Em segundo, a equipe da Ferroviária de Araraquara, com 12 pontos. Em terceiro, o Mirassol, com 8 pontos ganhos. Em quarto lugar, nós temos a Penapolense, com 7 pontos. Em quinto lugar, a Linense, com 5 pontos ganhos. Em sexto lugar, com a mesma pontuação, o time do Noroeste. E em sétimo lugar, o Velo Clube de Rio Claro, com 4 pontos ganhos. No grupo 2, nós temos em primeiro lugar a Inter de Limeira, com 11 pontos. Em segundo, Desportivo Brasil, com 10. Terceiro, Atibaia, com 10 também. E em quarto lugar, a equipe do Tricolor Paulista, a equipe B do São Paulo, com 9 pontos ganhos. Em quinto, o Taboão da Serra, com 6. Em sexto, o Audax, com 4. E em sétimo, o Rio Branco, com apenas 3 pontos ganhos, né? Agora, vendo aqui, olha só, vendo aqui, para você ver o quanto esse grupo 3, que eu digo, é bem mais difícil do que os outros. O primeiro colocado, o segundo colocado aqui, olha, o segundo colocado do grupo número 3, né? O segundo colocado do grupo 3 tem 14 pontos ganhos, né? E o primeiro do grupo 2 tem apenas 11 pontos ganhos. Você está vendo aí a diferença? E o primeiro do grupo 1 tem 13 pontos. Então o segundo colocado aqui do grupo 3 está melhor do que os outros
primeiros colocados dos outros grupos. O terceiro colocado do grupo 3, estaria em primeiro lugar no grupo 1 ou no grupo 2. Você vê aí como é que é? O terceiro colocado, que é a Portuguesa de Desportos, do grupo 3, com 13 pontos, estaria em primeiro lugar no grupo 1 ou no grupo 2. Para você ver a dificuldade que é o grupo 3. Realmente as equipes que estão no grupo 3, né, levaram um pouco de desvantagem aí nesse sorteio, né? Bom, agora os próximos jogos aqui da Copa Paulista, gente, já vai ser o segundo turno, né? Porque o primeiro turno se encerrou com esse jogo de ontem, que foi a 7ª rodada. Vamos para a 8ª rodada, que já é o segundo turno, ou seja, os jogos de volta já vão acontecer, porque essa primeira parte aqui, a primeira fase, são jogos de ida e de volta, tá certo? Então, o segundo turno começa na quinta-feira. Amanhã nós já teremos jogos pela Copa Paulista na sua 8ª rodada. A Ferroviária enfrenta o Mirassol, jogo às 8 da noite, tá certo? Na sexta-feira, o Atibaia enfrenta o Rio Branco às 3 da tarde. Aí no sábado nós teremos a sequência do campeonato. Um abraço aí para Maria Rita, que está chegando também na nossa live. Um abraço para você, Maria Rita. E a Ariane, é isso? Ariane Soares está chegando também na nossa live. Um beijaço para você, Ariane. Maria Rita, muito obrigado pela sua audiência aí, tá bom? Bom, próximos jogos então, no sábado também nós teremos a sequência da 8ª rodada, né? Com o jogo do Água Santa. O Água Santa que vai lá no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo, para estar enfrentando a equipe do Nacional, a equipe que se encontra em 4ª colocação no grupo. Vai ser um jogo dificílimo para ambas as equipes, né? Apesar do Nacional estar jogando em casa, vai enfrentar um Água Santa que está vindo, né, de uma vitória importante contra a Portuguesa de Desportos fora de casa. Então está indo incentivada por esse último resultado, que foi o jogo de ontem. Então o Água Santa está no pique, né? Está incentivado, está no embalo, tá certo? Vem de 2 vitórias e o Nacional aí vem de derrota, né? Precisa se cuidar também o Nacional, e o Água Santa, em contrapartida, vai encontrar também um adversário muito forte em casa, que está no 4º lugar e querendo se aproximar do líder do grupo 3. Teremos também no sábado às 3 da tarde também o Desportivo Brasil enfrentando o Taboão da Serra. O Santos recebe o São Caetano, outro jogaço também, e um jogo aí de bastante interesse da torcida para a torcida do Netuno. Torcida do Netuno, né, enfrentando, vai estar de olho nesse jogo aí, porque afinal de contas o São Caetano está com 1 ponto à frente do Água Santa, né? E é lógico que o Água Santa vai estar torcendo demais para os Santos, né? Então, no próximo sábado tem muita gente que vai ser Água Santos, né? Santos e São Caetano. O São Caetano perdendo para o Santos, né? São Caetano perdendo para o Santos e o Água Santa ganhando do Nacional, o Água Santa passa a ser líder do grupo 3, né? Para você ver a importância aí deste jogo. E também o Santos vencendo o São Caetano, provavelmente fique entre os 4 primeiros colocados, então entra na zona de classificação do grupo 3. Luizinho chegou também na nossa live aí. Alô, Luizinho! Luizinho é hoje, hein? Luizinho hoje vai estar com certeza ligadinho na telinha, porque hoje tem decisão. O Santos aí decide o seu futuro na Libertadores. Daqui a pouquinho a gente fala da Libertadores, né? Hoje tem peixe, hein, Luizinho? Um abraço. Bom, além de Santos e São Caetano, teremos também a Penapolense, que enfrenta o 15 de Piracicaba
às 18h30 do sábado. Às 19 horas, o Velo Clube enfrenta o Noroeste. E no domingo, a rodada se complementa com o Juventus da Javari, enfrentando o Taubaté. O Audax pega o Inter de Limeira. E a Portuguesa Santista pega a Portuguesa de Desportos. É o duelo das lusas aí, hein? Portuguesa Santista contra Portuguesa de Desportos. Domingo às 10 da manhã, lá no Urico Mursa, em Santos, hein? Duelo de Portuguesa, aliás... O primeiro jogo lá no Canidé, quanto foi? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui o primeiro jogo, hein? Foi na primeira rodada, né? As duas portuguesas se encontraram lá exatamente, lá no Canidé. A Portuguesa de Desportos ganhou por 1-0, ganhou apertado, né? Foi 1-0 para a Portuguesa de Desportos, diante da Portuguesa Santista, o primeiro jogo lá no Canidé. E no próximo domingo vão se encontrar novamente, mas dessa vez lá em Santos, lá no Eurico Mursa, o estádio da Portuguesa Santista. Vamos ver se a Portuguesa Santista vai conseguir devolver o placar, né, do primeiro jogo, né? Se devolver o placar do primeiro jogo, vai ser bom também pro Água Santa, hein? O Netuno, não é o Netuno. Deixa eu ver aqui. O meu parça Luizinho escreveu o que aqui? Eita, Luizinho, o negócio aqui tá ruim, hein? Precisa arrumar uma lupa. Estamos o quê, rapaz? Estamos torcendo pela vitória do Peixe. Estamos torcendo pela vitória do Peixe. É isso aí, Luizinho. Hoje, com certeza, aí o Peixe tem tudo para ganhar, né? Tem tudo para vencer e convencer, né, Luizinho? Tem tudo para vencer e convencer hoje. E o jogo vai ser... Depois eu vou ver se o jogo vai ser na Vila Belmiro ou se vai ser lá aqui no Pacaembu, em São Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser na Vila Belmiro, hein? Vai ser na Vila Belmiro esse jogo do Santos contra o Atlético Paranaense. Bom, e agora vamos chegando com a primeira manchete trazida pelos nossos correspondentes, né? Vamos ver aí o Felipe Osboril trazendo informações sobre a rodada de ontem da Libertadores. Vamos acompanhar a manchete. Palmeiras e Atlético Mineiro se deram mal na noite desta quarta-feira na Copa Libertadores da América. Começamos com o duelo em São Paulo. O Palmeiras, que havia perdido no Monumental de Barcelona por 1-0, venceu no tempo normal no Allianz Parque o Barcelona de Guayaquil pelo mesmo placar. A partida foi para os pênaltis e aí acabou perdendo por 5-4, para desespero do torcedor e do alto investimento que foi feito no elenco em busca da Libertadores da América. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, lamentou a eliminação e diz que o trabalho continua. Eu conversei agora com os jogadores, conversei muito com todos eles, todos muito chateados, realmente magoados, mas assim, nós temos que levantar a cabeça. O Palmeiras tem um planejamento, não para um campeonato, não para um jogo, nós temos um planejamento para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, enfim, nós vamos ganhar a Libertadores. A torcida do Palmeiras pode ter confiança que nós vamos ganhar a Libertadores e temos que disputá-la quanto mais vezes melhor. Então nós temos que nos preparar para disputar novamente o ano que vem, no outro ano também, e um momento nós vamos ganhar a Libertadores. O ano passado nós saímos da primeira fase, esse ano nós evoluímos um pouquinho, não está bom, óbvio que não está, a torcida está chateada, nós também estamos chateados, mas nós temos que ter consciência de que o trabalho tem que continuar. O pensamento é o mesmo no Atlético Mineiro. São pelo menos 15 dias que Rogério Micali assumiu. O Jorge Wilstermann era o adversário. 0-0 no tempo normal. A partida terminou nesse placar e o Atlético foi eliminado, porque o Jorge Wilstermann havia ganhado a primeira partida por 1-0. Rogério Micali acredita que o time foi bem, mas classificação não veio. Eu vejo que o jogo, não é possível que eu vi um outro jogo aqui, eu vi um domínio no primeiro tempo, a equipe no segundo tempo tentou, eu vi isso. Eu como treinador, eu como técnico daquilo que eu faço, eu tenho que ter frieza para avaliar.
Eu acho que não existe terra arrasada. As coisas não estão acontecendo. A gente precisa arrumar um meio internamente que as coisas aconteçam. Porque os jogadores são esses, o elenco que nós temos é esse, não vai mudar. Não vai mudar. Então não adianta ficar tirando pedra. A boa notícia para os brasileiros ficou por conta do Grêmio, que se classificou diante do Godoy Cruz, jogando em Porto Alegre. Bateu a equipe argentina por 2-1 e, com tranquilidade, avança às quartas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, 2 partidas de brasileiros. O Santos recebe na Vila Belmiro, às 9h45, o Atlético Paranaense. E o Botafogo recebe no Engenhão a equipe do Nacional do Uruguai. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osboril. Muito obrigado, Felipe Osboril, trazendo manchetes, as principais manchetes da rodada de ontem da Libertadores da América, que resolveram aí a situação e o futuro de algumas equipes para a próxima fase do campeonato, né? Eu vou começando falando aqui da Libertadores, começo a falar do jogo entre Atlético e o Jorge Wilstermann. É lamentável, né? É muito lamentável que o Atlético nem sequer tenha levado a decisão para os pênaltis, né? Nem para fazer um golzinho para estar levando a decisão para os pênaltis o Atlético conseguiu, né? Diante da sua numerosa torcida no estádio do Mineirão ontem. O jogo terminou em 0-0, né? O Atlético não conseguiu furar o esquema defensivo do Jorge Wilstermann, né? E não conseguiu fazer nem sequer um gol, né? Cadê os atacantes do Atlético? Fred, o menino lá, Fred, essa zaga, esse ataque poderoso aí que o Atlético tem, né? Goleadores consagrados, né? Cadê as estrelas? O Fred, que tem 6 gols no campeonato, né? É o vice-artilheiro do campeonato com 6 gols. O Fred não conseguiu jogar a bola, não conseguiu colocar a bola para dentro. O Rodrigo Pimpão, o Casares, aliás, o Rodrigo Pimpão é do Botafogo, né? O Casares do Atlético, cadê o Casares? O Robinho, ninguém tá vendo o jogo do Robinho esse ano. Ninguém tá vendo o Robinho jogar no Atlético esse ano. Cadê o Robinho? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que o Atlético Mineiro investiu nesses jogadores? O dinheiro que o Atlético Mineiro investiu. Só vou citar 2 jogadores só: Robinho e Fred. Foi uma dinheirama que investiu nesses 2 jogadores. Fora os outros jogadores, o Atlético está cheio de estrelas, né? Estrelas que não estão conseguindo brilhar dentro de campo, né? Tá complicado, a torcida do Atlético tá chateada com razão, né? O Atlético, que todos esperavam, eu esperava que o Atlético fosse passar com sobra para a próxima fase da Libertadores. E o Atlético não conseguiu perfurar o esquema defensivo do Jorge Wilstermann para fazer sequer um gol para levar a decisão para os pênaltis. É lamentável, né? É lamentável aí que mais um time aí saiu da Libertadores, né? Não tenha se classificado. A gente lamenta, porque o Atlético, né, como outros times brasileiros em campeonato internacional, representa o nosso país. O Atlético era Brasil ontem, e a gente torcia com certeza para que o Atlético fosse para a próxima fase, para ser mais um time brasileiro a disputar a Copa Libertadores 2017. Agora restam só os outros, né? E o outro time, a outra decepção foi o Palmeiras, né? Foi o Palmeiras. Palmeiras conseguiu um sufoco. Agora a gente sabia, né? A gente já previa que o Barcelona de Guayaquil não é um time bobo,
tá certo? Ganhou o primeiro jogo pelo placar de 1-0, veio com a vantagem de jogar pelo empate. A gente sabia que o Barcelona de Guayaquil ia vir jogando, ia jogar bola nesse patamar aí, né? Já se imaginando o primeiro jogo. Então veio com seu esquema tático baseado no resultado que precisava obter. Então veio na retranca, veio esperando a equipe do Palmeiras, né? E conseguiu segurar muito bem, né? Um abraço aí pro Atevaldo Leitão, tá na nossa live, né? Acabou de entrar na nossa live, o amigo Atevaldo Leitão, aquele abraço para você, muito obrigado aí pela sua presença aqui na nossa programação, Atevaldo Leitão. Atevaldo Leitão, você torce para que time, rapaz? Não é corintiano não, né? É corintiano também o Atevaldo Leitão? Ou é palmeirense? São Paulino? Não sei não, hein? Que time você torce aí, Atevaldo Leitão? Um abraço para você, meu irmão. Então o Palmeiras aí não conseguiu, né? Não conseguiu, e em 15 dias já é a segunda eliminação do Palmeiras, hein? 15 dias, já 2 eliminações. Então o Cuca não tá com a cuca fresca, né? O Cuca tá encucado já, hein? Tá encucado o Cuca. Já foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil e agora eliminado da Copa Libertadores das Américas pelo Barcelona de Guayaquil, né? Então são 2 eliminações. Agora para o Palmeiras só resta o Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro aí, se eu não me engano, o Palmeiras me parece que está em 5º lugar, né? Eu vou ver depois aí, mas me parece aí que o Palmeiras está em 5º lugar no Brasileirão. Então mais uma eliminação do Palmeiras, mais um time brasileiro fora da Libertadores das Américas, e o Barcelona de Guayaquil vai enfrentar quem levar a melhor no jogo de hoje entre Santos e Atlético Paraná, tá certo? Daqui a pouquinho eu falo para você desse jogo, tá certo? E tá jogando aí, né? Tá em campo o Botafogo, tá enfrentando o Nacional do Uruguai, jogo válido aí para a Libertadores também, né? Decidindo o futuro da Libertadores para o Botafogo, e o Botafogo que venceu a primeira partida por 1-0 lá em Montevidéu, vai vencendo aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão, pelo placar de 2-0. Pelo menos o Botafogo vai aí passando com folga para a próxima fase da Libertadores das Américas, tá certo? Daqui a pouquinho, às 9h45, nós teremos o Santos enfrentando o Atlético Paraná. Infelizmente, confronto de 2 brasileiros em campeonatos internacionais, isso aí não é muito bom, né? Porque a gente tem a alegria de ter um brasileiro, né? E a tristeza de ter saído outro brasileiro, né? Então nesse confronto vai ter que ficar um brasileiro de fora. O Santos, que venceu a primeira partida lá no Paraná pelo placar de 3-2, né? Tem a ampla vantagem jogando em casa, jogando na Vila Belmiro, né? Tranquilamente, né? Tem por obrigação de passar para a próxima fase da Libertadores das Américas. O Santos Futebol Clube com certeza vai passar, né? Com uma certa tranquilidade, né? Mas também não pode entrar de salto alto não, hein? Tem que ter cuidado, o peixe tem que ter cuidado. Não vai entrar com esse clima de já ganhei não, porque senão pode complicar a situação, hein? Porque ganhou de 3-2 lá, da mesma forma que o Santos ganhou de 3-2 lá, futebol, você sabe como é que é, né? Da mesma forma que ganhou de 3-2 lá, pode o Atlético, se o Santos não entrar consciente, né, não entrar com o pé no chão, entrar de salto alto, o Atlético Paraná pode reverter a situação, e se reverter a situação, vai ficar muito feio pro peixe, hein?
vai ficar muito feio, a torcida vai se revoltar e com razão, né? Lógico, favoritismo total do time da Vila Belmiro. Favoritismo total, não tenha sombra de dúvida, mas não pode entrar com salto alto. Tem que entrar consciente, entrar com humildade, respeitando o time adversário. Acima de tudo, respeito pelo time adversário, afinal de contas, são 11 contra 11, né? Tá certo? Então vamos ter cuidado aí, né? Tivemos a classificação, né, do Grêmio, classificou-se ontem, vencendo o Godoy Cruz. Começou tomando um susto, né? Começou tomando um susto, mas depois acordou e deu o que era óbvio já, né? O Grêmio classificou-se aí com tranquilidade, já que tinha vencido a primeira partida pelo placar de 1-0, venceu ontem o jogo de volta por 2-1 e está na próxima fase da Libertadores das Américas também, o Grêmio fazendo aí uma ótima campanha na Libertadores, né? Aliás, Grêmio, Botafogo está fazendo uma boa campanha também na Libertadores, né? O Grêmio está com um time muito bem entrosado, né? Além de estar fazendo uma ótima campanha na Libertadores, no Campeonato Brasileiro está ali também, né? É o time que está mais próximo do líder, que é o Corinthians. Então o Grêmio nos dois campeonatos vai bem, vai tranquilo, tá de parabéns aí a equipe do Grêmio, precisa continuar nessa pegada aí, tá certo? Tá aí a Libertadores das Américas, jogo internacional que tivemos, né? Falamos dos times brasileiros, mas tivemos também na terça-feira o Lanús ganhando de 1-0 para o The Strongest. Inclusive o The Strongest tem o artilheiro da competição, né? Tem o artilheiro da competição, o The Strongest, que é o Chumaceiro. Chumaceiro aí é o artilheiro da competição com 8 gols marcados, né? E o The Strongest saiu fora, né? Saiu fora da competição, né? Perdeu por 1-0, tinha empatado em 1-1 o primeiro jogo em casa e perdeu para o Lanús, né? Por 1-0 e está fora. O Lanús está classificado para a próxima fase. O outro jogo internacional foi o River Plate da Argentina, que empatou com o Guarani do Paraguai. O River tinha ganho, né? O primeiro jogo fora de casa, ganhou por 2-0 lá no Paraguai e empatou em casa com o Guarani do Paraguai em 1-1, classificou-se o River Plate, né? Da Argentina, tá certo? Amanhã, hoje, né? Hoje teremos o São Lourenço, que vai enfrentar o Emelec, é o mesmo horário do jogo do Santos e Atlético Paraná, tá certo? São Lourenço enfrenta o Emelec. No primeiro jogo, o Emelec perdeu em casa para o São Lourenço por 1-0. Deixa eu ver aqui se tem mais. São esses jogos aí, né? São esses jogos que trazemos para você, tá bom? Nathalie Lima chegando aí na nossa live. Um abraço para você também, Nathalie. Seja bem-vinda, minha querida, ao programa Momento Esportivo. Meu amigo Dantas, aquele abraço para você, meu irmãozinho. Tá aí também na nossa live o nosso amigo Dantas, Erlan Dantas Zuclove. Beleza, Dantas? Aquele abraço para você, seja bem-vindo, viu? O Dantas, eu acho que o Dantas é São Paulino, hein? Eu acho que o Dantas é São Paulino. Seu São Paulo tá um problema, hein, Dantas? Será que seu São Paulo cai, Dantas? Será que o seu São Paulo cai no Campeonato Brasileiro? Tá complicada a história pro São Paulo aí, viu, Dantas? São Paulo aí que tá numa posição, ainda tá na zona de rebaixamento, São Paulo, hein? Vamos trazer, gente, mais, né? Vamos trazer mais uma manchete com o nosso correspondente Felipe Osboril, que vem falando agora, né, da Copa Sul-Americana, jogo que teve ontem, né? Tivemos um jogo também, né, da Copa Sul-Americana, jogo esse que definiu o adversário para a próxima fase, o adversário da equipe da Chapecoense, e o Flamengo passou com folga, né? Vamos acompanhar essa manchete. O Flamengo não tomou conhecimento na noite desta quarta-feira do adversário da Copa Sul-Americana. Goleou o Palestino do Chile por 5-0.
em partida disputada na Ilha do Urubu e mostrou que está recuperado do trauma provocado pela demissão do técnico Zé Ricardo. Vale destacar que no jogo de ida o Flamengo havia vencido por 5-2. O técnico interino Jaime de Oliveira explicou como o Flamengo se portou em campo. Muito bem, na opinião dele. Primeiro, o Flamengo é um clube, né, que foi criado dentro do Flamengo. Eu tenho um carinho, um respeito e assim fui torcedor, né, assim tenho. A primeira coisa, eu tenho muito orgulho de estar ali. Pode ter certeza disso. De estar comandando o Flamengo, independente da situação que seja, de funcionário. E o que mais me deixa feliz e legal é que a ideia que a gente traçou para o jogo aconteceu tanto nos contra-ataques, né, que a gente sabia que jogando com 3 zagueiros tinha muito espaço, se a gente saísse rápido no contra-ataque, que deu certo. E outra vez veio ver o Flamengo fazer uma grande partida. Então, para mim, fico feliz, nem muito por mim, mais por esses meninos aí que a responsabilidade aqui no Flamengo, eu sei disso, é muito grande, e quando a coisa não começa a funcionar, o peso é enorme. Então hoje eles estão indo para casa bastante felizes e eu também, de certa forma, ter ajudado nisso. O Flamengo deve anunciar nos próximos dias a contratação de um novo treinador. O colombiano Rueda é o nome mais forte. Neste momento, Jaime de Oliveira afirma como o novo treinador vai receber a equipe. Olha, eu acho que é um grupo que é para ver hoje, um time de muito qualificado, muito interessado em crescer, querendo fazer uma história bacana no clube. Então o técnico, o treinador que vier vai encontrar um grupo muito bom, um grupo muito qualificado que com certeza ele poderá transformar esse grupo vencedor. Na próxima etapa da competição, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense, que eliminou o Defensa e Justiça da Argentina. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Felipe Osboril. Muito bem, Felipe Osboril trazendo mais uma manchete aí, mais uma importante manchete, muito obrigado aí. E o Felipe trouxe pra gente os detalhes da Copa Sul-Americana, desse jogo de ontem entre Flamengo e a equipe do Palestino, né? Tava na cara também, né? Tava na cara que depois de ter ganho o primeiro jogo fora de casa, né, por 5-2, jogando em casa era com folga, ia passar com folga para a próxima fase, e eu falava isso nos programas aí do início da semana, que o Cruzeiro passaria, sem sombra de dúvida, com uma certa folga, né? Venceu o primeiro jogo por 5-2, então não tinha nem lógica, né, deixar essa classificação passar diante dos dedos, né? E se não classifica, agora imagina você, com a torcida do rubro-negro como está revoltada, né, pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo caindo no Campeonato Brasileiro e a torcida cobrando. Agora, se de repente perde essa classificação para a Sul-Americana, meu amigo, a torcida rubro-negra tocava fogo lá na Gávea, né? Torcida rubro-negra tocava fogo lá, viu? Um abraço aí pro Josiel, abraço aí, meu querido, tá aí na nossa live, o Josiel Ferreira. Josiel, um abraço para você, meu rei, aquele abraço. É Josiel ou Josué? É o Josiel, né? O Josiel. Um abraço para você, Josiel, seja muito bem-vindo aqui na nossa live, é o programa Momento Esportivo, aqui na nossa rádio Estação Brasil. E note aí, galera, anote aí o WhatsApp oficial da Rádio Estação Brasil, é o 947760957. Você pode interagir, tá certo, com a gente no 947760957. Para você que está fora do nosso código diário, o DDD é 011 São Paulo. Este é o WhatsApp oficial da Rádio Estação Brasil. E por falar em WhatsApp, quero mandar um abraço para a galera aqui que está com a gente aí, curtindo a nossa programação e ouvindo a nossa programação pela nossa web rádio, né? O nosso amigo Anderson tá lá na freguesia do Ó, é torcedor do Palmeiras, curtindo a programação também, o programa Momento Esportivo. Um abraço a você, Anderson. O Anderson tá meio chateado porque o Palmeiras não
passou adiante ontem da Libertadores das Américas. Mas é assim mesmo, viu, Anderson? É assim mesmo. Vamos lá para o Campeonato Brasileiro, né? Tem um Campeonato Brasileiro, né? O Mohamed está lá na Turquia. Ô, Mohamed, está na Turquia curtindo a nossa programação. Um abraço a você, Mohamed, nos representando a Rádio Estação Brasil e o programa Momento Esportivo lá na Turquia, o nosso amigo Mohamed. Um abraço para você. O Paulo Roberto está lá em Camaçari, na Bahia, é torcedor do Bahia, né? Paulo Roberto, em Camaçari. Um abraço para toda essa galera maravilhosa aí na cidade de Camaçari, na Bahia. O Eduardo Oliveira está na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, Nordeste brasileiro, curtindo o programa. E o Eduardo torce para o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba está disputando... Deixa eu ver aqui, o Botafogo da Paraíba, se eu não me engano, está disputando a Série D. É isso? É isso, o meu amigo Eduardo? Eu acho que é a Série D, né? A Série C, que o Botafogo da Paraíba está disputando, né? Depois a gente vê direitinho. Um abraço para você, Eduardo. Um abraço para todos de Campina Grande. A Cassandra de Maringá, na Paraíba, né? Cassandra de Maringá, na Paraíba, torcedora do Coritiba. É a Cassandra que torce para o Coxa, né? Um abraço para você, Cassandra. Um abraço também para o Márcio Gusnel. Márcio Gusnel está lá na Baixada Santista. O Márcio Gusnel, que é de Santos, mas não torce por Santos, é corintiano, né? Márcio, aquele abraço para você, tá bom? Márcio e toda a galera aí da Baixada Santista curtindo a nossa programação. Toda essa galera aí curtindo através da nossa web rádio, né? Através do nosso aplicativo. Se você não tem o aplicativo ainda da Rádio Estação Brasil, vai na Play Store e baixe o nosso aplicativo para sair ouvindo as programações da Rádio Estação Brasil pelos 4 cantos do mundo. Carlos Eduardo Dantas, aquele abraço, o amigo locutor aí, né? Carlos Eduardo Dantas, um abraço para você. E o Iago, né? O Iago também chegando por aqui. Iago, aquele abraço, seja bem-vindo à nossa live. Este é o programa Momento Esportivo. A gente estava falando aqui da Sul-Americana, né? Que encerrou essa fase de ontem, com o jogo Flamengo 5, Palestino 0. A próxima fase, os próximos confrontos da Sul-Americana. O Corinthians vai enfrentar o Racing. O Libertad vai enfrentar o Santa Fé. Atlético Tucumã joga contra o Independiente. O Nacional do Paraguai pega o Estudiantes. O Cerro Porteño pega o Júnior Barranquilla. O Esporte Clube Recife pega a Macaca, hein? Eita, vamos ter, aliás, dois confrontos brasileiros na próxima fase da Sul-Americana. Além de Esporte e Ponte Preta, nós teremos também, né, a Chapecoense enfrentando o Flamengo, né? Então, 2 confrontos brasileiros aí na próxima fase da Sul-Americana. E teremos também o Fluminense, que vai enfrentar a equipe da LDU. Esses são os confrontos da Copa Sul-Americana na próxima fase. Não foram confirmadas ainda as datas, né? O calendário ainda não foi confirmado, a Conmebol ainda não passou o calendário da Sul-Americana para a próxima fase, que é a fase de oitavas de final, tá certo? Aí, né, jogos importantes, inclusive para times brasileiros, né? Nós temos deixa eu ver quantos times brasileiros tem na próxima fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 equipes brasileiras, é isso? É isso mesmo, 6 equipes brasileiras, sendo que 4 delas vai ser confronto direto, né? Confronto direto. Então, automaticamente vai classificar um e ser eliminado outro, né? Entre Esporte e Ponte Preta e Chapecoense e Flamengo. Lamentavelmente, 2 confrontos
de times brasileiros na competição. Bom, e agora para encerrar a nossa programação, né, uma notícia importante, rapidamente eu vou falar para você aqui, né, saiu a lista dos próximos convocados da seleção brasileira. O professor Tite, né, já divulgou a lista para os próximos confrontos, né, das eliminatórias sul-americanas da seleção brasileira. Goleiros: foram convocados o Alisson do Roma, o Cássio do Corinthians e o Ederson do Manchester City. Zagueiro: Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, o Thiago Silva do PSG e o Rodrigo Caio do São Paulo. Laterais: Daniel Alves do PSG, Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias: foram convocados o Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Quatzu, o Giuliano do Zenit, Renato Augusto do Berlim, Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea e o Luan do Grêmio. Atacantes: Neymar do PSG, Gabriel Jesus do Manchester City, Tyson do Shakhtar e Roberto Firmino do Liverpool. Esses foram os convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira, né? A novidade aí é o goleiro, né? O goleiro do Corinthians, o Cássio, né? Que está indo aí pelas boas atuações, né? No Corinthians, boas atuações neste campeonato. Só que é assim, né? O Corinthians está tendo também essa boa atuação porque a zaga do Corinthians ajuda também, né? Às vezes a gente tem que... Bom, não vou discutir aí as razões pela qual, né, o professor Tite convocou o Cássio. O Cássio é um ótimo goleiro. Me desculpem os corintianos, essa é a minha versão de ver as coisas. O Cássio é um bom goleiro, é um ótimo goleiro. Mas só que assim, não sei se é o melhor, né, na atualidade, né? Tá aí, entre o Cássio, né, e o goleiro do Santos também, né? Mas, sei lá, vamos ver. O Cássio aí é muito ajudado também pela equipe do Corinthians, né? A equipe do Corinthians tem uma das zagas mais vazadas uma das zagas menos vazadas do campeonato. Então, com uma zaga boa, um goleiro também, né, ajuda, né? Goleiro também fica bom com a zaga boa, né? Goleiro num time que tem a zaga boa faz bons jogos, né? Agora eu quero ver se tivesse numa zaga aí que não tivesse zagueiro à altura, né? Mas deixa isso pra lá, não vamos discutir aí a convocação do homem, né? O Isaac Dantas Albuquerque está junto com a gente também, o Vitorino, aquele abraço, chegando aqui na nossa live, né? Mas é o final da nossa programação, já não dá tempo de mais nada, dá tempo só de dizer tchau, até logo Brasil, até logo São Paulo, até mais ABC, até a próxima, meus amigos, meus brother, meu muito obrigado pela sua audiência, você que está em qualquer lugar do mundo e do Brasil, nos dando este prestígio da sua audiência, meu muito obrigado, até amanhã, às 8 da noite, quando eu marco o encontro novamente com você aqui, tá certo? Você também, tá certo? Tá convocado para amanhã, nesse mesmo local, nesse mesmo endereço, a gente se encontrar novamente para bater esse papo gostoso sobre o futebol. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beleza, Isaac Dantas Albuquerque. Valeu, meu querido. Um abraço.